Olá, meus queridos irmãos, a paz para você, para a sua família, e que Deus nesses momentos venha abençoar você, o seu ministério, sua igreja, o seu pastor, tudo que você faz. Estou aqui para falar para você, sem perca de tempo, algo muito importante, que é a respeito de sonho. Sonho. Você sabe que a gente recebe de Deus dons, talentos, como outros ministérios, como o ministério de pastor, ministério de apóstolo, de mestre, mas nesse exato momento queremos falar também de algo que é como ministério, é sobre sonho. Você sabe a importância do sonho. Vou falar para você nesse instante o que eu sonhei, o que Deus me mostrou pela madrugada. Fui dormir e quando é pela madrugada, Deus, pela sua infinita misericórdia, me mostra eu dentro de uma casa sendo construída. Ainda não tinha reboco, não tinha o piso, estava pela metade, aquela casa estava sendo construída. E naquele instante que eu estava ali, dentro daquela casa, eu via no chão, era muito rápido, aparecia no chão uma bacia como uma bacia de cor prata, como de prata, aquela bacia aparecia no chão. E ao mesmo instante, eu descia ali, colocava as duas mãos no chão e descia com a boca e tomava 2 goles daquela água, que não era uma água, era um xarope. Aquele xarope foi feito, Deus não me mostrou quem fez, mas era um xarope feito muito rápido. Ele era feito rápido. E naquele instante que eu tomava 2 goles daquele xarope, que ele era como água transparente, mas era xarope. Quando eu tomava, era muito doce na minha boca, no meu paladar, aquele xarope era muito doce. Depois eu senti que ele foi amargando no meu estômago, foi amargando, e quando eu me acordei entristecido, triste. Mas antes de eu comentar com você sobre me acordar, naquele instante que eu tomava aquele xarope, Deus já me dava outra visão em seguida. Deu dentro daquela casa, as janelas ainda estavam pela metade, eu via um pombo que voava, ele pousava na janela daquela casa. Aquele pombo pousava na janela. E quando ele pousava na janela, eu ia com facilidade e pegava aquele pombo na minha mão. Pegava, e a única coisa que eu identificava naquele pombo era o papo. O papo do pombo. Você sabe que o pombo come, toda a comida vai para o papo. E o papo, a única coisa que eu identificava no papo, o papo estava muito cheio, quase estourando de tão cheio. Era a única coisa. E naquele instante a visão foi cortada. A visão foi cortada. E eu orei a Deus e meditei sobre este sonho que Deus tinha me dado. E Deus, ele falou muito forte comigo. Eu procurei até uma pessoa crente, amigo meu, e disse assim: olha, eu sonhei com um pombo, e falei para ele os detalhes. E ele disse para mim: olha, este pombo, ele é o Espírito Santo. Mas na medida que ele falava, algo dentro de mim dizia: não, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. E eu ainda continuei orando e pedindo a Deus a interpretação desse sonho. O pombo, ele se refere a uma pessoa. Muitas vezes, quando a gente sonha e não entende o significado daquele sonho, muitas vezes a interpretação está na palavra de Deus. Também existe o discernimento, que é um dom, que está em 1 Coríntios capítulo 12, o discernimento é um dom.
E às vezes a gente precisa deste dom para discernir. Então, ele dizia que era o Espírito Santo, eu dizia que não. E aquele pombo é uma pessoa. Eu fui para a palavra de Deus. Na medida que eu vou estar citando para você, vai aparecer para você aí qual é o livro que a Bíblia fala de pombo. É verdade que em várias passagens fala de pombo, mas você vai ver aí, vai estar aparecendo para você aí qual é o livro que vai estar falando de pombo. Ou é Oséias, ou é Amós. Mas é um desses livros. Assim que eu terminar agora de falar do pombo, vai aparecer para você aí, você vai conferir lá na palavra de Deus. Deus falando que o juízo viria sobre a pomba que voou para o deserto. Então, veja como é a palavra de Deus. Aquele xarope, eu entendi que aquele xarope significa a palavra de Deus. E fez-me lembrar que uma noite anterior eu tinha ministrado uma palavra. E foi uma palavra muito forte, chamando a atenção de alguém, uma palavra de juízo. E eu ministrei aquela palavra. Sabe quando os obreiros que ministram a palavra, pregadores, você sabe que quando a gente às vezes ministra a palavra, algumas vezes quando ministramos a palavra, a gente se sente muito feliz pela palavra que a gente ministrou. Outras vezes, a gente ministra a palavra e a gente fica entristecido por aquela palavra. Já aconteceu isso algumas vezes na minha vida. Mas eu vou te falar, nós somos o representante de Deus na terra. Nós somos o intermediário. Quando Deus quer falar com a igreja, e nós pregamos a palavra do Senhor, nós queremos que as pessoas recebam a palavra, que a palavra caia em boa terra. E acontece muitas vezes que tem pessoas nas igrejas que rejeitam a palavra, como no mundo, como na cidade onde você mora. Tem pessoas que, por incrível que pareça, rejeitam a palavra de Deus. E a palavra de Deus, às vezes, é um conselho de um amigo, e as pessoas rejeitam. Quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, é como dizer, é o pombo, estou de papo cheio, ou melhor dizer, estou cheio, quero nem saber. Deus, quando Deus fala muito forte, por incrível que pareça, tem pessoas que revidam, tem pessoas que batem de frente com Deus. Então o que eu entendi era isso, o xarope e a palavra. A gente, às vezes, vamos meditar na palavra, e quando estamos meditando, a gente se alegra, é doce, entendeu? A gente toma, a gente come a palavra, ela é doce. Mas na hora que você está ministrando, ou eu estou ministrando, há pessoas que rejeitam a palavra. E quando rejeita a palavra, ela é amarga. Ninguém gosta da rejeição. Primeiramente é amarga para Deus. Porque Deus, como um Pai maravilhoso, quer que nós acatamos a palavra, porque ela faz bem. O salmista Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então tem pessoas que rejeitam. Então o que acontece? Deus me mostrou. Eu ministrei a palavra e alguém que deveria receber, não recebeu. E Deus trata ele como um pombo. Como Deus pode tratar pessoas como vaca de Bazã, como cavalo. Deus pode tratar alguém como raposa. Pode tratar alguém como uma galinha, um pássaro, uma árvore, um peixe. Deus pode tratar. Então essas referências estão na palavra de Deus. Se nós lermos sempre a palavra de Deus, pedir orientação, Deus vai mostrar que a interpretação de muitos sonhos está baseado na palavra de Deus. É só ler a palavra de Deus, pedir orientação. Talvez você tenha sonhado muito e não sabe por quê, talvez não está levando muito em consideração. É claro que existe o tempo de Deus, existe o tempo de Deus, tudo é uma preparação. Então, quando eu ministro a palavra é rejeitada. É o pombo. O pombo está de papo cheio, estou de papo cheio.
Quer dizer, estou cheio de ouvir a mesma palavra. Tem pessoas que fazem isso, por incrível que pareça. Então Deus mostrava que o pombo é referente a uma pessoa. O xarope é referente à palavra de Deus. O xarope é a palavra de Deus. O xarope é doce, o xarope é um remédio. Ele faz bem, ele cura. A disciplina, ela cura. Mesmo que a palavra seja exortativa, mas ela é uma disciplina, ela cura. A gente se mostra humilde quando ouve a palavra de Deus, e Deus, ele caminha de perto quando a gente, como no caso de Acabe. Acabe teve uma vez que ele se humilhou, ele reconheceu. E quando ele se humilha, Deus fala para Elias, não ver que Acabe se humilhou? Acabe está se humilhando, Elias. Então, Deus é a favor. O homem erra, o homem tropeça, mas quando ele ouve a palavra de Deus, chamando a atenção dele, ele reconhece, Deus se agrada, levanta ele novamente. Que esse sonho fique para a sua meditação. É um sonho muito importante. Então Deus mostra os sonhos, porque o sonho faz parte também da nossa vida. Você pode ver no livro de Gênesis, capítulo 15, Deus falando com Abraão através de sonho. No capítulo 20, Deus falando com Ebimeleque através de sonho. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, Deus falando com Salomão. No capítulo 2 de Mateus, Deus... Então a Bíblia é cheia, Daniel, José, Deus falando através de sonho. Lá em 1 Samuel, capítulo 28, Saul procura Deus através de sonho, de Tumim e de Urim. Deus não fala de nenhuma forma para ele, mas o sonho era uma das formas de Deus falar. Porque às vezes Deus quer dar um livramento, Deus quer abençoar, Deus quer promover. Então Deus se antecipa. Então acredite no sonho, porque o sonho é muitas vezes uma profecia de Deus na tua boca para falar com alguém. Amém? Deus abençoe a você. Quero já agradecer a você aí, que você ter participado desses vídeos, tenha também dado seu like, tenha se inscrito no meu canal do YouTube. Que Deus abençoe sua vida. E você está fazendo este canal chegar mais longe, e o nome de Deus será glorificado. Não desanime, porque o sonho faz parte, é tudo Deus na tua vida, e você às vezes não está entendendo, mas é Deus que está trabalhando na tua vida. Deus abençoe a você, a sua família, fica com Deus.